Então vamos lá. Obrigatoriedade dos registros. Os estabelecimentos obrigados à EFD, mesmo com atividades paralisadas no período, isso nós já vimos, né? Ou seja, sem movimento, devem apresentar o arquivo informando no mínimo os registros obrigatórios. Tabelas utilizadas pelo Programa de Validação e Assinatura. A subseção 6.1, situação tributária do ICMS. Nós temos aqui, considerações sobre o Código da Situação Tributária. Tabela A, 012. Tabela B, aqui a continuação, né? 00 tributário integralmente. Essa tabela nós temos no nosso banco de dados, a tabela de CST, tá? O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS de substituição tributária e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no CST, Código da Situação Tributária, que pode assumir um dos seguintes valores. Aqui nós temos, olha. Quando é que você vai preencher os campos de ICMS? Então, você vai aqui, essa verificação, né? Dependendo do código que é informado, você vai preencher esses campos aqui, tá? Então, por exemplo, foi informado lá o CST 00. Você vai preencher a origem da mercadoria, vai preencher o CST, a alíquota do ICMS, o valor da base de cálculo, o valor do ICMS, valor da base de cálculo do ICMS de substituição tributária? Não. Valor do ICMS de substituição tributária? Não. Percentual de redução da base de cálculo? Não. Tá? Então é assim que você verifica, ok? Dependendo desse código aqui, você vai informar ou não esses campos aqui. E essa interrogação? Sim, o campo deve ser informado. Não, o campo não é informado. Interrogação, a exigência do campo depende da situação fática. Você vai ver, pesquisar o que é essa situação fática aí, para verificar se esse campo deve ser informado ou não. Subseção 6.2, CFOP, ele traz algumas considerações aqui sobre o CFOP, né, o Código Fiscal de Operações e Prestações. 6.3, Código da Situação do Documento, considerações sobre o Código da Situação do Documento, esse CODICIT. 00, documento regular. 01, escrituração extemporânea. Né, ele traz aqui os códigos, né, e as considerações que estão no item 4.1.2. Essa tabela aqui se encontra nesse item lá do ato COTEP 09 de 2008. Subseção 6.4 é a tabela de documentos fiscais do ICMS. Código 01 é uma nota fiscal normal, modelo 1 ou 1A. 1, ela está no formato em pé, né, formato retrato. 1A ela está no formato paisagem. Qual é o registro? C100. 1B é uma nota fiscal avulsa, registro C100. 2. Nota fiscal de venda ao consumidor, né? Código 02. Deve ser informado no C300 ou C350 ou C400, emissão por SF. 2D é um cupom fiscal, registro C400. 2E é um cupom fiscal bilhete de passagem. 4. Nota fiscal de produtor, C100. 6. Conta de energia, esse não nos interessa, nem serviço de transporte, né? E aí ele vai trazer aí todos os códigos dos documentos e qual é o registro em que esse documento deve aparecer, né? Como foi prometido ou informado lá no início desse guia, tá? Subseção 6.5 é a tabela de tipos de utilização dos créditos fiscais do ICMS. 6.6, tabela de código dos totalizadores parciais da redução Z. É isso que nós temos no nosso banco de dados. 6.7, tabela gênero do item de mercadoria. 00 serviço, 01 animais vivos, 02 carnes, miudezas e comestíveis e por aí vai. E na seção 7 nós temos a relação dos e-mails corporativos, né, para fechar. Acho que ainda não fechou, não, tem mais 2 sessões para fechar o guia. Então lá no site do SPED, do Confaz e das Secretarias de Fazenda estão disponibilizadas todas as informações necessárias relativas à EFD. As dúvidas dos contribuintes em relação às regras gerais e aos tributos de competência devem ser encaminhadas por meio do serviço Fale Conosco no site do SPED. Tá? E dúvidas gerais, né, podem ser enviadas especificamente para a sua Secretaria de Fazenda, para a Secretaria de Fazenda do seu estado. Aqui estão os e-mails.
Seção 8. Informações sobre a lentidão e disponibilidade da transmissão. Está aqui o 0800. E finalmente nós temos as alterações do guia prático. Né? A versão e as alterações que o guia sofreu. Tá, então você viu aqui nessa análise que nós fizemos, né, que a EFD ela é mais complexa do que a ECD. Né? São mais dados que nós teremos que informar para a EFD do que nós temos que informar para a ECD. A ECD é mais fácil, é mais simples de ser feita do que a EFD. Né? Então, vamos partir para a prática. Né? Já vimos muita teoria, resta-nos agora partir para a prática e gerar aí a ECD e a EFD.